Bem-vindos a mais um episódio do Minecraft. Meu nome é Felipe Vernier, sou coordenador global de ABM aqui no MJV. E o seu querido host, hoje, que vocês não estão tão acostumados a ver esse rostinho aqui, mas os próximos episódios da Febraban vão ser todos gravados comigo. Hoje é uma ocasião especial, a gente está gravando aqui direto da Febraban Tech 2023 e vamos falar sobre um tema de extrema relevância. Estamos aqui com os convidados de quilate para trazer abordagens sobre transformação digital e os seus desafios da empresa. Aqui pra gente entrar um pouquinho, né, pra falar sobre os nossos convidados, eu tô com o César Daniel. O César Daniel, ele é superintendente de Head de TI Digital Laboradores Seguros, cuida da parte de canais digitais. César, prazer ter você aqui. Não, o prazer é meu. Muito feliz, muito honrado aí pela oportunidade. Maravilha. Mesmo com o trânsito aqui, a gente conseguiu chegar a tempo, né? Esse foi o desafio, né? O maior desafio aqui da transformação. E o nosso segundo convidado, a gente está com o Edmundo Marum, ele atua como CIO na Horizon e acredita-se também que ele tem um processo de transformação digital dentro de casa, né? 4 filhos e gosta de se aventurar aí também nas motos um pouquinho, né? É por aí. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga se divertir aqui hoje. Maravilha. E o nosso terceiro convidado, meu parceiro aqui, Leonardo Sá. O Léo é nosso diretor de TI aqui na MJV e além do... também tem bastante filhos, mas ele não para quieto, ele é um atleta, ele viaja para a MJV pelo mundo inteiro. É um prazer ter você no Brasil e aqui no episódio conosco. Valeu, Vernier, obrigado pela oportunidade e estou ansioso aqui para escutar dos colegas o que eles têm para contar. Maravilha. Então, só para embasar e trazer um pouco de contexto para as pessoas sobre o processo de transformação digital, né? Transformação digital, para quem não está um pouco familiarizado, você já começa a ter, quando você entra no restaurante, você vê um QR Code, depois de longos minutos esperando chegar o cardápio na mesa, você vê um QR Code ali sem uma sinalização. Quando você está entrando num restaurante famoso, as pessoas falam só ler o QR Code, isso aí já é um processo de transformação digital. Então são pequenas ações que as pessoas, os empreendedores também fazem. Não precisa ser uma grande estrutura para você entrar no processo de transformação digital. Alguns pequenos gatilhos você também já consegue entrar no meio desse conceito das organizações. E aí quando a gente fala desse processo, a gente entende que a pandemia ela deu uma acelerada, né? Eu sei que já é uma buzzword, todo mundo fala a pandemia acelerou 10 anos em processo de transformação digital e tecnologia e tudo mais, mas vocês conseguem ter assim, alguma percepção do que não foi falado ainda da pandemia no processo de transformação digital e como que isso impactou para vocês e no trabalho que vocês desenvolvem? Edmundo, pode começar, por favor. A pandemia teve uma aceleração enorme e é brincadeira que foi o principal CIO que fez a transformação, o CEO que fez a transformação foi o Covid, né? Não foi outro. Mas eu acho que se confundiu muito durante a pandemia a digitalização com a transformação. Teve muita coisa que foi digitalizada, né? Continua exatamente com o mesmo processo, só que ao invés de você receber papel, você recebe um documento digital hoje em dia. Que era um passo importante, foi um passo importante para a gente poder acelerar, mas a partir de 2021, acho que a gente começou a olhar realmente para aquilo que tem que ser transformado, aquilo que a gente tinha de oportunidade de fazer diferença, onde a gente podia ganhar eficiência, onde a gente podia ter uma abordagem realmente melhor com uma transformação digital. E aí começaram todos os hacks culturais para a gente poder mudar o comportamento e o pensamento da empresa. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo ainda, onde as empresas estão mudando o seu comportamento e seus hábitos para realmente transformarem os processos. A gente vai entrar aqui e vai falar sobre cultura, né? Então vai muito além do processo realmente. César. Que eu concordo exatamente aí com o que o Edmundo colocou, né? As empresas tiveram que se adaptar rapidamente. Todo o planejamento que foi pensado naquele momento, ele foi completamente desconstruído, porque mudou o cenário de uma hora para outra e decisões rápidas precisaram ser tomadas. E houve uma adequação dado o momento do desconhecido. Era desconhecido para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. O cenário que a gente tem hoje é um cenário de entendimento, existem algumas resistências, algumas empresas querem voltar àquela condição anterior, outras querem aproveitar o momento para potencializar ainda mais a abertura que, querendo ou não, a pandemia trouxe para todos. E é esse o cenário que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento, essa hype aí, né, que a gente está vivendo, para seguir e alavancar aí as ações que a gente tem que ter de uma forma geral. Mas você acha que mesmo agora, como a gente está, você ainda acha que algumas empresas conseguem voltar ao modo anterior, pré-pandemia?
Eu sinto, falando em mercado, né, numa visão de mercado, que as empresas querem voltar. Então, normalmente você tem ouvido aí alguns movimentos de mercado, de empresas que estão voltando a considerar o trabalho presencial, por exemplo. Então, está havendo uma resistência muito grande aí por parte dos profissionais. Então, são esses comportamentos de empresas que vivem numa condição cultural que acabaram sofrendo essa mudança muito grande e elas estão encontrando esses conflitos. Então, basicamente, é um conflito cultural em que todo mundo está vivendo. É esse o momento que as enterprises, principalmente, estão vivendo. Léo, você consegue enxergar que dá para voltar? Cara, assim, eu não consigo enxergar que dá para voltar, mas eu não vejo opção. Quando a gente vê uma Google, um Facebook, uma Microsoft fazendo com que todo mundo volte, que são empresas que culturalmente o trabalho remoto já estava enraizado, realmente é uma tendência, né? Então, assim, eu acredito fortemente no modelo híbrido, né? Aquele ou 3 vezes na semana na empresa, 2 vezes em casa, ou o contrário, mas eu acho que 100% como era antigamente, não funciona mais. Até porque muitas empresas com a questão da pandemia também elas reduziram o seu tamanho, né? Então devolveram prédios, devolveram andares. Os espaços físicos, Os espaços físicos, exatamente. Então hoje você chegar e falar que você vai pegar o teu contingente e colocar todo dentro do escritório, não funciona. Até porque você aumentou demais teu contingente durante a pandemia, né? Até pelas questões do digital, né, muito desenvolvimento novo, áreas novas, negócios novos surgiram, né? Se você olha para o mundo de dados, por exemplo, antes da pandemia e olha para o mundo de dados hoje, né, muita coisa é focada em cima de dados, né? Então as áreas cresceram. Então antes da pandemia você tinha 500 funcionários, hoje você tem 1.000. Como você coloca dentro do mesmo espaço? Então, no meu entendimento, ou se cria um modelo híbrido funcional ou realmente assim vai ter grandes corporações terão turnovers muito grandes. E foram alcances de profissionais, né? Com a pandemia a gente conseguiu contratar pessoas de regiões remotas, né? Pessoas que talvez num ambiente normal nunca seriam encontradas, nunca seriam identificadas. Edmundo, para você acha que abrindo aqui também, né? Já trouxe da Google, já trouxe dos grandes mercados, você acha que vale a pena voltar? Eu acho que voltar 100% pode ser desejo de alguns CEOs, pode ser uma vontade de algumas empresas, mas não é viável voltar. Assim, como você falou, assim, é impossível, não tem espaço físico para todo mundo voltar e você não tem atratividade no mercado para isso. A primeira pergunta que um candidato faz hoje, numa entrevista de emprego, Sim. não é qual é o salário, não é qual é o cargo. É híbrido? É remoto? É presencial? É isso. Ele não pergunta outra coisa. A primeira pergunta é essa. É qual o modelo de trabalho? Então o mercado de trabalho tá buscando uma oportunidade que seja ou remota ou híbrida. Presencial tem atividades que realmente tem que ser presenciais. E eu acho que tem um propósito por trás disso muito importante. Então você saber que a atividade presencial tem um propósito. Seja do convívio, do relacionamento, de uma troca que é mais difícil ser feita remota. Então você usa os dias híbridos para isso, seja para alguma atividade de ação, alguma coisa que você precisa estar ali, ou para atividade de recebimento de papel, coisas que ainda não tem como você tirar no ambiente físico. Mas essa volta 100%, eu acho que a gente está naquele momento que a gente está se encaixando, né? Sim. A pandemia fez, vai todo mundo para casa do jeito que dá. Sai com um desktop debaixo do braço, vai do jeito que dá. Vão ser põe apenas no 15 Uber, dias. Vão ser apenas 15 dias que viraram 2 anos. Assim, foi uma loucura. E todo mundo foi do jeito que deu. Problema de segurança, problema disso, daquilo, privacidade, todo mundo se resolveu. Então, agora a gente está vivendo aquele momento que, olha, todo mundo se resolveu, mas não era o melhor. Qual é o melhor? Eu tô com você que o híbrido é o modelo mais adequado, né? E o híbrido com propósito, acho que isso tem sido muito buscado. E tem atividades que vão ser 100% remotas e outras que vão ser 100% presenciais. Você tem que entender, acho que a gente tem que entender isso como mercado. Então acho que é o caminho que a gente vai seguir, mais uma volta 100% para o modelo anterior. Concordo com o César que tem uma pedida de mercado em alguns lugares por isso. Você vê no mercado financeiro aqui, que a gente está na Febraban-Tech, né, isso acontecendo de uma maneira pujante em alguns setores do mercado financeiro especificamente, mas que não tem se comprovado viável. Porque o cara faz um movimento desse, tem um turnover absurdo, volta atrás. Aí volta, não, olha, para os desenvolvedores, esses podem ficar 100% híbrido, 100% remoto. Sim. Então você começa a ter um ajuste de mercado. Acho que é nesse ponto que a gente está. Voltar 100% para o que era antes,
não faz sentido. Você voltar a perder 3 horas de deslocamento da sua vida, as pessoas já não têm mais sentido nisso. Se tratando dos grandes centros também, né? Por exemplo, sou do Rio de Janeiro, a gente está em São Paulo, a gente vê que para chegar na Febraban, 2h30, 3 horas só para um encontro, Tem né? um ponto importante que você falou, que foi a possibilidade de você contratar talentos em qualquer lugar. Eu ia falar isso. A gente contrata talento hoje em Minas, no Nordeste, no Sul, fora do país. A gente tem gente no em extremo Portugal, norte. gente no Canadá. Então, gente de tudo quanto é lugar. Então isso é uma possibilidade que em 2019, se eu falasse para você, você ia falar de segurança da informação, que não podia, que não era viável. Hoje em dia, cara, isso é Rendimento normal. do funcionário, eu vou estar ali Como é que você controlando controla ele? Cara, ele entrega. É isso que importa. E ainda olhando o inverso disso, né? E os talentos que eram perdidos? Porque tudo fica concentrado nesses grandes centros. Então, aquele talento lá do Nordeste, tem vários polos de inovação. A gente sabe de polos de inovação lá do César mesmo, em Ceará Pernambuco, no Ceará, Amazonas. Isso eram perdidos, ou as pessoas elas tinham que fazer um movimento migratório aí muito grande e grandes talentos ficavam pelo meio do caminho. Então hoje a gente tem condições, e a própria Bradesco Seguros lá no caso abriu as portas para esse tipo de utilização, e o meu time mesmo lá, mais de 80% das pessoas estão espalhadas aí, com apoio da MJV, com essa Pega aqui, utilização, merchan gratuito, hein? com o próprio apoio da MJV, sem dúvida, com vários aí colaboradores aí espalhados pelo Brasil, e o que a gente está buscando é o talento. A gente não está buscando a localização. Claro que respeitando os pontos que o Edmundo falou aí. Assuntos importantes, papéis decisivos, estratégicos, a gente sempre tenta manter aqui um pouquinho mais próximo. Mas a gente está em busca do melhor profissional. Então é espaço aberto nesse momento para todo mundo. Eu aproveito até para dar pro Léo aqui, mandar para ele, porque ele tem um desafio aqui na MJV, né? Ele viaja bastante, ele faz diversas aberturas de negócio no mercado internacional e também tem um time que ele tem que fazer a gestão. Como é que é esse desafio de conseguir controlar esse tempo todo aí? Então, o que eu queria colocar assim, né, seguindo a linha do que o César falou, uma coisa que as empresas ainda não viram é a otimização que o trabalho remoto pode trazer. Porque como o Edmundo colocou e o César colocou, você pode contratar em qualquer lugar. Então, se você contratar cirurgicamente, você consegue ter uma operação 24 horas. Entende? Então, assim, hoje as empresas ainda não viram isso. Você pode ter um desenvolvedor no Brasil trabalhando das 9 às 18, aí o cara começa na Índia das 18 e vai até às 2 da manhã, aí o cara de Portugal entra às 2 da manhã, vai até às 9 da manhã, e assim você tem a operação 24 horas, né, se você conseguir fazer a gestão. Respondendo a tua pergunta... Já tá vendendo teu peixe, né? Pois é. Ainda não tem operação na Índia, mas eu vou chegar lá. Mas respondendo a tua pergunta... Cara, assim, eu não tenho a dificuldade de fazer a gestão do time. A gente é conectado o tempo inteiro, seja por WhatsApp, seja por Meet, seja por Teams. Essas ferramentas, elas facilitam muito, né? Então, tem outras ferramentas de gestão que trazem Kanban, eu consigo acompanhar dia a dia o que cada um da equipe está fazendo. Então, assim, para mim, zero impacto. Tá, e agora, como o Léo tá falando aqui sobre dados, a gente tem uma cola aqui do Index da Dell, falando do relatório de Digital Transformation. Ele mostra que 80% das empresas acreditam que a sobrevivência dela dependerá da transformação digital nos próximos 5 anos. Mas há uma pesquisa da Forbes que fala que apenas 7% das empresas elas consideram ter atingido um resultado satisfatório, né? E o que a gente pode chamar aqui no processo de transformação digital como um resultado satisfatório, na visão de vocês? Só 7% se consideraram. Então a gente pode dizer que um processo de transformação digital é um grande tabu, né? Que cada um enxerga de uma maneira e opera de uma forma. Tem uma expectativa muito grande de que você vai revolucionar o mundo, né? E transformação digital são pequenos hábitos e pequenas atitudes do dia a dia que você vai ter, que vão ter ganhos pequenos, mas constantes. Acho que você não dorme de um jeito e acorda de outro, né? Acho que o cuidado que a gente tem que ter com qualquer jornada dessa é que você tem um passo a passo para seguir. As 7% das empresas que consideram que atingiram o seu objetivo é porque conseguiram se engajar na jornada. Acho que essa que é a grande questão. As outras 93% que não atingiram, que não chegaram lá, você pega a grande parte das discussões, você vê que você não conseguiu fazer uma transformação, e a gente vai entrar provavelmente daqui a pouco nisso, a transformação cultural, a transformação de hábito. Você não vê a transformação essencial da companhia. Você vê todo mundo falando de Lean, Agile, um monte de frase bonita escrita na parede,
mas quem vive isso de verdade? Quem encara o erro como um aprendizado, como uma oportunidade de você melhorar e você errar rápido, aprender rápido e gerar resultado mais rápido ainda? Isso ainda é um tabu. Acho que você vê muito isso escrito na parede, mas quando você vai lá no dia a dia, o cara fala, putz, ó, mas eu não vou fazer isso porque vai dar errado, pode dar errado, tem um risco. Cara, tem, é por isso que a gente está aqui. Então, acho que essa mentalidade, transformar a mentalidade, é o grande desafio da transformação digital. Eu acho que até, se eu puder complementar... Claro, aqui, não, né? já ia jogar para você. O que você enxerga como um processo de transformação digital assim, ideal? Não, né? não, ideal ainda não. Eu acho até que, complementando o que se eu puder, né, Edmundo, complementar o que você colocou, que ficou tão completo, né? Eu penso que as empresas, elas enxergam ainda de uma forma muito imediatista as coisas. Sabe? Com o olhar financeiro, com aquela resposta que ela tem que acontecer. E, na verdade, a transformação é um processo evolutivo. E ela não enxerga, muitas vezes, as resistências, as análises numa visão de resistência. Resistência interna e resistência externa. Então, esses fatores também eles fazem toda a diferença. E entender que esse movimento de transformação digital é um movimento aí que eu vou dizer que ele é multifatorial. Então, são vários aspectos que têm que ser considerados. Então, eu penso que a maioria das empresas falham quando elas esperam ter um resultado rápido, com pouca análise e de uma forma simplista. E aí, falando de consultoria, por que você acha que há essa falha, Léo? Vendendo peixe? Na minha visão, assim, mas não é porque eu tô na MJV, não, mas é porque eu acredito muito nessa questão. Quando a gente fala do digital, ninguém olha o lado humano. Porque por trás daquele aplicativo, por trás daquele relacionamento digital, tem um ser humano. E se você desenvolve uma aplicação, uma solução que não pensa, que não vai atender a necessidade daquele ser humano, né, ou daquele perfil comportamental, aquela solução está fadada ao fracasso. Né? Então, pegando o gancho do César, onde ele colocou que as soluções vieram de forma imediata, vieram, porque tinha-se uma pressão por conta da pandemia. Né? Muita coisa foi desenvolvido sem nem entender se o cara lá do outro lado vai ter um celular que consegue ler um QR Code. Né? Então, assim, o cara chega no restaurante e muitas vezes não consegue ler um cardápio porque o celular dele é um celular de baixa qualidade e não tem ali um QR Code para ele poder ler. Então, nesse ponto, eu acho que o fracasso da transformação digital para algumas empresas está atrelado ao fato de não levar o fator humano em consideração daquilo que estava sendo construído e desenvolvido. Perfeito, eu acho que todo mundo aqui falou sobre a construção, né? São pequenas ações que, somadas, elas têm um impacto num todo, seja na cultura da empresa, seja no processo de transformação de negócio, ou até mesmo no próprio processo da tecnologia. E aqui a gente vê que a mudança ela tem um processo, tem um capital e tem as pessoas. E aqui, só para fazer um bate-bola super rápido, na visão de vocês, a transformação digital é um destino? Acho que é uma jornada, né? Não é um destino. Você se transforma todo dia. Você não chega lá. Alguém tem que falar, não, estou transformado, acabou. Acho que é o primeiro passo para o fracasso, para ele poder estar desatualizado daqui a pouco. Então, acho que... Eu acho até que isso é um ponto pacífico, né? Acho que quem enxerga a transformação digital como um destino, eu acho que ela já está fadada a encontrar problemas, justamente porque você está vivendo, o tal do PDCA, que eu acho que alguém já ouviu falar, que você tem que viver fazendo aquilo. Você vai medir, você vai acompanhar, implementar, validar, e num círculo virtuoso de ações, é aí que as coisas acontecem. Pensar nisso como um destino, você, na maioria das vezes, vai se frustrar. Acho que a gente já chegou a falar aqui, né, que a transformação digital ela vai além somente da tecnologia. Né? Porque quando a gente fala de transformação digital, o pessoal fala, precisa de uma equipe incrível de tecnologia para poder colocar a empresa na nuvem, né, digamos assim. Mas existem outros processos para mapeamento, por exemplo, para a migração de dados para a nuvem, que vai além somente da parte tecnológica. O design, aqui vendendo o nosso peixe, o design ele tem esse apoio fundamental na estratégia, né, no mapeamento. Tem, porque ele traz justamente a visão do negócio, né? Então, quando eu penso num produto de dado, eu penso como eu vou comercializar, para quem eu vou vender, qual é o meu público-alvo, né? Então, o design consegue trazer esse insight para a criação do produto, né? Quando a gente faz uma visão analítica, por exemplo, para gerar um indicador dentro da companhia, o ponto mais importante é entender
o porquê da motivação daquele indicador, né? E o design traz essa resposta. E a partir daí o indicador gera valor ou não para a corporação. E uma última pergunta para a gente fechar esse quadro é: a transformação digital, ela é uma exigência para a sobrevivência das empresas? Não sei se César quer comentar primeiro, porque eu fui furando a fila aqui em todos, cara. Eu tenho dúvida. Eu também tenho dúvida. Para mim, eu não vejo como uma exigência, mas eu vejo como uma ferramenta muito importante. Ela tem que ser considerada. Como eu disse, né, é um movimento multifatorial. Você tem que considerar lá tecnologia, ela é importante, mas não é tudo. A maioria das empresas acha que, como você disse, a transformação digital é eu preciso melhorar minha tecnologia. Isso é 20% de um processo como um todo. Tem cultura, tem pessoas, tem os ambientes, que são os externos e os internos, como eu falei. E tem outro ponto que a maioria das empresas não percebe, que é, na minha opinião, é como ela deve se colocar, se reconhecer. Poxa, eu sou uma empresa de seguros, eu não preciso me comparar a uma Amazon da vida, que ela nasceu numa visão de tecnologia, para eu poder pensar que eu estou fazendo a transformação digital. O modelo da minha empresa, ela faz toda a diferença, e a transformação digital é um composto, né, que você joga todos esses temperos ali e você gera essa alquimia. O resultado dessa alquimia é o que eu chamo de transformação digital. E quando a gente está falando de diversos fatores, né? E a gente está falando desde o início da transformação cultural. Então, como que a gente consegue estimular o time, uma equipe, no processo de transformação digital? O que vocês utilizaram como gatilhos aí no processo, na pandemia, nesses últimos 2-3 anos, que vocês acham que é legal de passar para as pessoas e falar: olha, um time engajado, né, PDCA, qualquer forma que vocês enxergam para ter esse engajamento do time? Pegando carona antes aqui do que o César falou, acho que a resposta para a pergunta anterior é que depende do mercado. Da sobrevivência. Para sobrevivência depende. Acho que a gente não pode encarar que tem um remédio só para todas as doenças. Eu sou do mundo de saúde, né? Então na hora a gente trata com desperdício, com aplicação de melhores práticas todo dia. Cara, não é a melhor prática que vai resolver todos os problemas. E aí, pegando carona agora e seguindo na sua pergunta de o que a gente fez, ou o que eu acho que a gente fez de legal na Horizon, que é muito importante, que eu acho que são fazer as ações simples. A gente fala muito de cultura, mas nem sempre a gente dá relevância para isso. Então você tem o patrocínio certo para você poder fazer essa transformação. Cultura, por exemplo, para a gente responde para o nosso CEO, responde para o presidente da empresa. A gente tem todo o departamento de recursos humanos, que a gente chama de desenvolvimento organizacional na Horizon, trabalhando em conjunto, mas a gente tem o presidente da empresa olhando para isso todo dia. Então você ter hacks culturais que te ajudem a, com ações simples, medir e mudar um hábito da empresa, ou criar um hábito na empresa. Então você, depois de toda a reunião, você perguntar assim: olha, galera, essa reunião aqui teve algum sequestro emocional, alguém bateu na mesa e viajou e foi agressivo com alguém e que criou um ambiente que é hostil para a criatividade? Alguém não aceitou um erro e falou assim: cara, você tem que ser mandado embora porque você errou? Não, ou aprendeu? Acho que isso são hacks culturais que você cria ações simples para poder ir pensando e criar hábitos diferentes. Sim. E o segundo, para espalhar esses hábitos na companhia, você tem que descobrir quem manda bem, né, cara? Então o que a gente fez na Horizon foi descobrir quem manda bem. É aquela galera que manda bem pra caramba, que tem hábitos legais, que são referências para outros na companhia, e usa essa galera para poder ajudar a gente na execução desses gatilhos para mudar os hábitos e para identificar o que a gente tem que mudar que a gente não está enxergando. Às vezes a gente está lá a 2.000 pés de altura também, achando que a gente entende de alguma coisa. Quem está no chão da fábrica é que está sofrendo. Então o que está acontecendo por lá? Esse canal, né, de comunicação. Criar esse canal, descobrir essas pessoas que mandam bem e trazê-las para próximas. Foram 2 hacks que a gente fez na Horizon, que a gente chama dos nossos monitores e dos polinizadores, né, que são os caras que divulgam as boas práticas que trazem. Foram hacks muito legais que eu já cheguei lá com isso pronto e eu reconheço na Horizon um diferencial nisso, cara. Então, muito bacana. Então você resume que a comunicação por dentro da empresa já auxilia no processo de transformação como um todo. Muito. Comunicação e patrocínio, cara. A gente não falou de patrocínio também, mas o patrocínio é essencial. Então o patrocínio, e não é o patrocínio de grana, né? O patrocínio de alguém engajado, da alta cúpula ali contigo. O salário emocional, né? Que isso. Os colaboradores brincam muito. O salário emocional ele conta também, né? Um pouquinho. Na verdade, acho que conta muito, né? Porque hoje a gente está falando com pessoas, com profissionais de várias gerações. E hoje em dia as pessoas trabalham por propósito.
não trabalha só pela parte financeira. O dinheiro, nesse caso, não é tudo. Há um tempo atrás, as pessoas mudavam de um emprego para outro por R$2, R$3 a hora. Hoje não é mais assim. Se o projeto não faz sentido para o cara, se a visão ideológica dele de futuro, o que ele quer deixar de legado, a marca dele como profissional, se isso não faz sentido, o cara sai fora no meio do projeto, ele não liga para isso. Ele entrevista o entrevistador. Mas não tenha dúvida. Normalmente as entrevistas que a gente faz lá, a gente até brinca, né? Divide a entrevista em 2 partes. A primeira parte, eu apresento a área, eu mostro os desafios, eu dou um banho de loja no cara, de todas as possibilidades que ele tem, para que ele se sinta engajado, que aquilo seja atrativo para ele, e depois eu faço a troca e aí eu passo a buscar as informações do profissional para ver se ele se encaixa em algum dos movimentos que a gente tem. Então, esse tipo de senso de pertencimento, se eu puder complementar aqui também, eu estou só complementando seus pontos, né, Edmundo? Estamos jogando junto, Isso, Então, assim, o senso de pertencimento é algo que é uma das chaves que a gente colocou lá no nosso processo e que gerou essa aproximação muito grande. Isso pra gente fez muita diferença. Outra coisa, criar um ambiente colaborativo, que as pessoas pudessem falar sem medo de errar, sem medo de pré-julgamento. E isso, eu sei que todas as empresas visam lucro, mas o ambiente somos nós que fazemos. A oportunidade de fazer com que as pessoas falem sem medo de errar, sem medo de ser avaliado, isso faz com que a gente consiga trazer o melhor das pessoas. E isso é algo que a gente está promovendo lá também. Então hoje a gente está buscando um time de alta performance, trazendo e olhando para pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo, com esse tipo de abordagem. Léo, melhora contínua, alta performance, algo te diz? Não, fala muita coisa, mas os colegas colocaram bem essa questão do ambiente, né? E hoje no mundo que a gente está, principalmente com o público mais jovem, para que o ambiente seja atrativo, além da questão da colaboração e tal, tem que ser um ambiente divertido, né? E muitas vezes, principalmente quando a gente fala de uma mudança cultural, como é impactante esse caso da digitalização, que é um momento onde você deixa de fazer aquela coisa que você fez durante anos e passa a fazer de uma forma diferente, você precisa criar mecanismos de engajamento. Comunicação é um deles, como o Edmundo colocou, patrocínio, mas você tem que colocar ferramentas também. E eu acho que aí a MJV consegue ajudar. Ó, vamos editar isso, hein? tá muito mexendo. Porque ela traz uma solução de gamificação que eu acho que é muito interessante nesse sentido. Sim. Né? Você poder trazer as pessoas para dentro de um jogo que vai gerar engajamento, que vai gerar comprometimento daquelas pessoas em aprender uma coisa nova, em ganharem conhecimento e tornando o ambiente divertido, eu acho que como o César colocou anteriormente, é mais um ingrediente para a alquimia que gera a transformação digital. E eu acho que também é o não alimentar, mas deixar acontecer o erro, né? As pessoas, elas têm um medo do errar, elas precisam ter entregas perfeitas o tempo todo. Obviamente que a gente está falando de cliente que a entrega tem que ser perfeita, mas tem a parte de prototipação, né? A gente trouxe aqui para a Febraban uma parede só de protótipos, sabe? A gente não tá validando no mercado aqui, durante a feira, as ideias do que a gente tem de super aplicativo, de como a gente consegue facilitar N outras coisas para as empresas, só que tá tudo bem errar. A gente está ali na tela, as pessoas estão batendo o dedo na tela, por exemplo, e não tá carregando as coisas direito, ou a tela ali não tá respondendo, não tá sendo responsivo. E os especialistas ficam numa tensão e a gente, assim, acho que vem nessa parte cultural, assim, de tá tudo bem. Os outros especialistas que estão vindo aqui olhar, eles olham assim, caramba, vocês fizeram isso no Figma. Nossa, isso aqui tá no telão do Figma que vocês trouxeram pra feira. E realmente encanta, sabe? O erro encanta também, quando você assume e tem um processo para melhora daquilo. Então, prototipação, o design, fazer MVPs, então acho que isso tudo é válido também. Mas voltando aqui, que a gente tá fugindo bem, a gente vai lá pra RH, tá falando mais de contratação, mas vamos voltar pra cá. A gente entra numa pauta de sustentabilidade. A gente sabe que eu não posso influenciar na resposta de vocês, mas o que vocês acham nesse processo de transformação
ele precisa estar alinhado com sustentabilidade. A sustentabilidade está muito distante do processo de transformação digital. Não vou começar com você, Boa. César. Eu acho que a sustentabilidade, na maioria dos processos de transformação digital de uma empresa de tecnologia, eu acho que a sustentabilidade vai na rabeira. Ela acaba recebendo ações indiretas que é indireto para a tecnologia e que afeta diretamente a sustentabilidade. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para poder explicar. A gente tem um processo no ramo de seguros, que é pouco conhecido aqui, que é solicitação de reembolso. Nossa, só de ouvir já dá arrepio. Então, o processo de solicitação de reembolso é um processo denso, é um processo em que várias documentações têm que ser geradas. No passado eram documentações físicas, muito papel impresso, muito envio de documento, muita energia gasta com aquilo físico. E eu entendi até o ponto do Edmundo e concordo, né, que algumas coisas aqui com essa aceleração pandemia, a gente teve algumas digitalizações, mas no caso aqui do processo de solicitação de reembolso, a digitalização, ela em conjunto com a transformação digital, acabou gerando uma facilidade muito grande no que se tange aí a parte de sustentabilidade. Hoje eu consigo fazer esse processo todo com um único upload de um arquivo com vários documentos. Então imagina a quantidade de árvores aí que deixaram de ser cortadas e energia para impressoras e esse tipo de coisa. Então eu penso que a transformação ela gera impactos diretos e indiretos quando eu falo de sustentabilidade. E como é importante esse processo de reflexão, né? Porque a gente acaba entrando no modus operandi tão natural que você não consegue parar para mapear o impacto que isso está tendo. Né? Mudei toda a cultura do time, a gente não vai mais fazer planilha impressa, ninguém vai ficar marcando mais xizinho, a gente vai marcar o xizinho no celular e manda para você. Mas ninguém para pensar, olha, quantas folhas a gente deixou de fazer, quanta energia a gente deixou de gastar, como que a gente está colaborando isso para o mundo. Eu acho que é mais uma revisão. A MJV, quando ela começou com o núcleo de sustentabilidade, começou no meio da pandemia também, lá para 2020, 2021. E eles pegaram todos os cases e tiveram que fazer uma revisão dos cases se aquilo se aplicava na ótica de sustentabilidade. Porque já era feito uma prática anteriormente, só que não tinha um nome. Pois é. Sabe? O meu cargo, por exemplo, a gente trabalha com account-based marketing. Ele já existia há muito tempo. É um marketing relacional, é você ter mapeado a pessoa, segmentar, fazer uma abordagem extremamente personalizada na visão da pessoa. É uma buzzword agora. Pode falar agora. Agora eu posso tava te complementar. esperando. Cara, posso complementar? Agora eu ensaiei, hein, cara. Olha lá. Não, acho que eu concordo com o César. Acho que a questão até da seguradora, né? Assim, quando a gente fala de vida e previdência, por exemplo, antes da pandemia, vida e previdência rodava 90% do processo de sinistro em papel. Pós-pandemia, isso mudou para 90% digital. Então, você tem um impacto enorme na parte ambiental ali, né? Mas fugindo da parte ambiental, eu acho que a transformação digital ela não vive sem a parte do ESG. E do ESG principalmente ali, do social e de governança, né? Então, você ter uma governança que seja robusta para acompanhar esse processo, você capota no meio do caminho com indicadores que são fracos, frágeis e você vai fazer besteira. Então, a parte de governança é essencial. E para mim uma parte que eu acho que é muito legal, porque acho que eu sou mais velho que vocês, eu tenho 46 anos, cara, então eu fui educado minha idade naquele... eu não revelo. Meu peso e minha idade são coisas que eu não revelo. Eu nasci naqueles primórdios onde sofrer bullying, ser machista era uma coisa normal, né, cara? E isso é uma coisa que é inaceitável hoje em dia. Então, você pensar que o conceito de diversidade, ele é essencial para você ter uma ótica diferente na transformação. Para mim isso é um golaço. Você não faz transformação digital sem você ter um público diverso, sem você incluir as pessoas diversas no seu meio e você aprender, se reeducar, ser uma pessoa como você devia ser, né? Não como alguns foram criados, como eu fui criado e eu tô reaprendendo. Eu digo que eu sou um cara que tá
tá se reeducando e se reinventando ao longo do tempo nesse sentido. Então acho que é uma coisa essencial. Então acho que a transformação digital também traz essa questão pra gente, né? Como é que a gente olha para os públicos diversos, para necessidades diversas, como é que você aporta essas pessoas na equipe, acolhe todas essas pessoas na equipe, como elas devem ser acolhidas e como deve ser feito, como deveria ter sido feito sempre. Só que a gente tem um gap enorme de entendimento de tudo isso. Então acho que essa riqueza da necessidade... até rever o termo normal. É porque o normal é isso, não é diferente. O Exatamente. normal é isso. A gente era normal, né? Eu era normal nesse sentido. Então, assim, a minha cabeça era normal. Então, acho que você ter essa mudança de conceito para poder fazer com que o normal seja o correto, que é isso, acho que isso é muito valioso na transformação digital e acho que ela vem questionando muito todas as companhias, todas as empresas, todas as pessoas que estão envolvidas nisso para serem corretas, serem o normal. Léo, mulheres na liderança. Faz parte de um projeto de sustentabilidade? Cara, eu acho que não deveria nem fazer parte, eu acho que deveria ser uma obrigação, porque para mim Normal. não existe Normal. uma diferença por conta de gênero da pessoa ser líder ou não. Para mim deveria ser uma coisa tão comum quanto você trocar de roupa todos os dias, porque não é o sexo que define se a pessoa é mais ou menos capaz. Então, para mim, eu acho que esse assunto eu nem discuto, sabe? Porque... E tudo isso faz parte do processo de transformação digital. Olha como é que é tão complexo, é tão abrangente, tem um né? gap enorme, né, Léo? Acho que essa que é a questão, né, cara? O anormal criou um gap enorme nas companhias. Então a gente tem que ter esse tipo de programa para poder chegar na normalidade, né? Acho que E essa que é a complementando, questão. a exclusão, o quanto tornava pobre numa visão de time, né? Porque você está desprivilegiando o conhecimento da pessoa, porque você está criando parâmetros ou critérios que não fazem o menor sentido. Então, mulheres, como você colocou, né? Mulheres na liderança, sempre. Sabe? A gente tem que buscar um time com conhecimento amplo, o mais disruptivo possível, para a gente conseguir crescer exponencialmente. São palavrinhas da moda aí, mas se você pensar de uma forma amplificada, isso é totalmente possível. Isso é o viável, é o que se espera. É necessário, né, É cara? Você necessário. ter uma visão diferente do mundo. Então, essa contribuição de perfis diferentes, de sexualidade, sexos diferentes, etnia, tudo, isso é muito rico, cara. Então, a gente tem que usar isso da melhor maneira possível. Isso é muito importante. E ainda em cima do social, né, a gente acabou falando desse assunto, mas sem fazer o link. Né? Quando a gente estava falando, por exemplo, que a digitalização permitiu a gente contratar pessoas de diversos lugares, cara, isso já era uma de certa forma, o S do ESG em ação. Porque, como o César colocou, né, além da questão a mulher na liderança ou o homem, enfim, mas assim, a quantidade de conhecimento que a gente estava perdendo de pessoas que não tinham acesso a grandes centros, que hoje tem. Né? Então, isso, de certa forma, aumentou a cultura, trouxe conhecimento novo para a companhia, né, que é coisa que ela não... culturas que ela não vivia porque ela não tinha acesso àquele profissional. Oportunidade. Né? Oportunidade. Então, assim, eu acho que ESG e digitalização caminham de mãos dadas, né? Não vou cravar que um não vive sem o outro, porque eu acho que eu posso estar sendo leviano, mas eu acho que um complementa o outro. Eu acho que já forma. contém, né? Eu acho que tudo isso que vocês estavam falando aqui da normalidade, né? Já contém no processo. Não tem como a empresa passar por uma transformação. A transformação nada mais é do que um processo de adaptação constante. Não tem como ela se transformar e ela não entrar nesses moldes. Opa! Eita. Cortou? Cortou. Entrar nesses moldes normais, né, do mercado. Agora aqui a gente vai... Alguém quer complementar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que... só o último, né, cara? Pô, não vou resistir, assim. Acho que você falar que um não vive sem o outro, pode ser... A gente pode fazer um julgamento leviano, mas eu acho que é uma coisa que... A gente pode não chamar de ESG muitas vezes, porque a gente não para poder chamar desse nome. Mas, como você disse, Felipe, isso é necessário, isso já está ali, já está embutido na transformação, essa diversificação como um todo. Maravilha. Agora a gente vai para um pouquinho de visão de futuro, né? Sobre o que a gente viu que a pandemia ela acelerou 10 anos em 2, 50 anos em 2. Tem previsões que falam que acelerou 100 anos em empresas que não tinham nem um website, por exemplo, que faziam vendas de porta em porta. E eles precisaram se renovar. Como que vocês enxergam e o que vocês esperam, né? Ou mesmo para os próximos anos no processo que vocês enxergam, que vocês estão passando agora, né? Léo.
Ó, Boa. eu falo olhando pro Edmundo que ele tá na minha frente. Pô, eu tava Ronaldinho tranquilo. Gaúcho agora, hein? Foi o Ronaldinho Gaúcho. Você viu? Olhou para um lado, passa pro É, outro mesmo. não, mas eu tava tranquilo, porque tava assim, tava só com vocês, eu só pegava só ali a pontinha, né? Agora, cara, me Léo, o lasquei. que você espera nos próximos anos? Cara, eu acho que na minha percepção, assim, é o cliente cada vez mais próximo da companhia, né? Eu acho que antes do processo de digitalização começar, o cliente ficava muito longe da empresa, né? Hoje, quando você coloca aplicativo de relacionamento, você pega um aplicativo que o cara paga a fatura, que o cara muda o plano, que o cara recebe a policy dele pelo aplicativo. É a pessoa no centro de tudo. É a pessoa no centro de tudo. Você tem acesso àquela pessoa, né? Antigamente, você olhava muito ali, puxando aqui pro lado da seguradora, você tinha um corretor fazendo um relacionamento. Hoje, a seguradora ela consegue acessar o cliente, porque o cliente consome a informação dela, né? Então, há uma troca. Então, essa questão da visão futura, que eu vejo é isso. É cada vez mais as empresas criando soluções que atendam a necessidade real do consumidor, né? E na contrapartida, o consumidor cada vez mais engajado com aquela empresa ou com aquele produto, né? Eu Pra acho isso a gente tem que ter o mapeamento da jornada, a gente tem que ter os dados para poder direcionar personalizar a experiência dela. E eu acho que um grande ganho assim que a digitalização trouxe foi, eu falei isso no começo, mas eu vou repetir. Ela trouxe uma riqueza de dados muito grande que as empresas não tinham, né? Muitas vezes as empresas faziam DWs ou Data Warehouses, né? Agora já nem se chama mais isso, mas assim, porque o cara queria tirar um relatório de venda, queria tirar um relatório de faturamento, de churn, enfim. Hoje não, hoje ele tem o dado para trabalhar produto, para gerar mais benefício para o negócio, né? E eu acho que antes da pandemia não se pensava tanto. Existiam sim algumas áreas ali, principalmente da área de marketing, que tinham um desejo de conhecer melhor o cliente, mas a pandemia acelerou e a digitalização acelerou isso de uma tal forma que hoje empresas passaram a ser corporações de dados e não mais de produtos, né? E aí usam os dados para pensar nos produtos que vão vender. Então eu acho que é nessa linha. E aí agora eu vou parar de falar que eu já falei demais. Deixa os amigos falar. Tá, então você está querendo produtizar os dados. Eu acho que é um caminho que eu já tenho vivido em alguns clientes da própria MJV, tenho visto o resultado disso, né? Você, por exemplo, fazer concessão de uma rodovia através dos dados de pessoas que trafegam naquela rodovia, né? Então você consegue mensurar a volumetria, você consegue saber qual o pedaço da rodovia mais valorado. Então, assim, eu acho que isso traz um benefício muito grande para o negócio, coisa que antigamente ninguém olhava, né? Tráfego de telefonia existe há 30 anos. O pessoal só foi dar valor para isso agora nos últimos 3 anos, entendeu? Então eu acho que esse é o grande benefício. Eu acho que é para onde o futuro da digitalização vai. César. Vocês estão sentindo que o mundo está passando mais rápido? Que tudo está passando mais rápido? Muito. Eu acho que a gente está vivendo aqui, na falar a verdade, uma mudança, vivendo a mudança, uma mudança cultural, uma mudança na nossa vida, uma mudança em absolutamente todos os aspectos aí de que a gente viu no passado. Nós estamos passando por essa transformação neste momento aqui. Então, a gente viveu ali a transformação com a chegada da internet, a gente estava falando lá da surgimento de internet, de smartphone, e agora estão falando de IA generativa. Onde nós vamos parar com isso? Eu acho que, falando de futuro, a gente vai ter condições aí com essa democratização dessa IA, né, desse momento, a gente vai ver que as coisas vão avançar ainda mais rápido, seguindo a linha que você comentou, as empresas elas têm um conhecimento, às vezes, muito rico, que elas não conseguem explorar por dificuldade eu preciso gerar ferramentas astronômicas, gigantescas, com custos altíssimos, e eu estou vendo aqui que, olhando para o futuro, que as ferramentas elas vão ser cada vez mais simples, elas vão potencializar não só negócios, mas a simplicidade da vida. Então eu olho para o futuro de uma forma bem simples.
transformar aí o complexo em simples, né? Então eu acho que as coisas tendem a caminhar para esse lado. Vou te falar que eu do meu lado eu tô ansioso, tá? Por favor. Eu não sei mexer nada de código, gente. Então eu preciso de alguma coisa que é só arrastar e colocar exatamente ali onde eu quero, mas algo mais robusto. Acho que é uma visão de futuro otimista, cara. Eu concordo muito com o Léo quando ele fala da centralidade do cliente. Acho que essa é uma visão que já veio, já está aí, mas que agora ela ganha mais força ainda. E quando César fala da parte de IA generativa, acho que não tem como a gente olhar para o futuro sem falar de IA generativa. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, a gente está num momento de transformação muito forte, né? Eu tenho um filho de 15, uma de 12, um de 5 e uma de 2 que está para fazer 3 agora em setembro. Ou seja, você está então atualizado. Eu vejo as diversas transformações nas crianças, assim, na educação deles, a forma como o meu mais velho age, para a forma como o meu mais novo age, o de 5 anos age. Cara, é muito diferente. A velocidade é muito diferente. É muito diferente mesmo. E você vê que assim, a tecnologia está envolvida no centro desse negócio. E a capacidade, a quantidade, o volume de dados que a gente tinha para trabalhar, ele era quase que inviável da gente conseguir fazer toda a qualificação, organização dele com o ferramental que a gente tinha. A gente fazia isso, mas trabalhava muito por amostragem. Acho que a IA generativa, além de ter um impacto enorme nas jornadas que a gente vai ter agora de cliente e tudo mais, ela tem um impacto enorme nos dados. Porque a gente vai ter uma capacidade agora de olhar não para uma amostra, a gente vai conseguir olhar para o todo. E isso vai fazer diferença na nossa vida. Usar esse tipo de tecnologia vai acelerar ainda muito mais. Eu acho que a gente vai passar por um momento de aceleração absurdo para poder voltar para uma normalidade. Sim. Então acho que a gente está no meio do furacão. Essa geração agora. A gente está vivendo a Tá no meio do história. furacão. Sim. É isso. A gente está tá vivendo a história. Não, acho que olhar para o futuro, eu olho com muito otimismo, mas eu acho que até chegar lá, a gente vai passar por uma rebordósia grande ainda de mudança, aceleração, ética no uso de inteligência artificial generativa, um volume de dados que era inviável da gente qualificar e utilizar ele inteiro. A gente desqualificava, tipificava uma amostra desse negócio e o resto ia por similaridade, né? Agora a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais exponencial e isso vai mudar a nossa vida, cara. Perfeito. Eu acho que a gente já se estendeu bastante aqui, né? A gente foi de RH, futuro, inteligência artificial, Se mas... deixar, né? Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? A complexidade no processo de transformação digital, ela realmente tem que abordar diversas bolhas e quebrar diversos paradigmas, sabe? E realmente estar sempre atrás da inovação. As possibilidades são infinitas. Acho que Maravilha. essa é a frase, né? Perfeito. Edmundo, agradeço a sua participação. César, agradeço a participação. Léo, Obrigado. Super ele é obrigado extremamente pelo tímido, convite. gente. Eu acho que aqui tem 4 tímidos na mesa, menos o Edmundo, que ele tá aqui super confortável. Pô, pior que eu sou tímido pra caramba, cara, mas estou me esforçando. Mas falou super bem. E você de casa, agradeço aqui a sua participação, por ter assistido a gente. Esse é mais um dos episódios da nossa série da Febraban Tech 2023. E a gente tem diversos outros convidados e vocês vão acompanhando com a gente. Obrigado, até a próxima.